Eu estou aqui na minha mesa, lendo o livro de Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, e algo me despertou e deu vontade de eu deixar esse conhecimento aqui e passar o que eu aprendi com essa leitura desse homem maravilhoso que dedicou um quarto de século para estudar sobre a mentalidade humana, sobre as emoções e os sentimentos do ser humano, né? E ele levou bastante tempo para entender, de uma certa forma, como a mentalidade humana funciona, como nossas emoções elas funcionam. Mas algo me despertou no capítulo sobre persistência, que eu achei importante resolver passar aqui. Para aqueles que gostam de ouvir o conhecimento, para aqueles que gostam de aprender, né? E eu gosto muito de aprender e eu leio bastante Napoleão Hill. E foi um mentor quando estava em vida e continua sendo um grande mentor quando deixou uns escritos maravilhosos, como Quem Pensa Enriquece, A Lei do Triunfo, do Sucesso e do Triunfo. O livro também é Mais Esperto que o Diabo e outros que ele deixou, né, como legado. E uma visão dele aqui dentro do livro, que fala quando o gênio se desenvolve pelo sexto sentido da mente, ele deixou um ensinamento muito, que eu já estou meditando há uns 3 dias nesse ensinamento que ele deixou, né? E ele diz o seguinte, que a mente humana, ela é dotada de dois polos, negativo e positivo. E ele ensina dentro desse capítulo aqui, na página 179, que ele diz que a mente humana ela foi programada para buscar o básico da vida, o básico da vida, que as pessoas mais se preocupam vamos dizer assim, conquistar para a sobrevivência. A vestimenta, um lugar de abrigo e o alimento. Ele, com seus estudos, viu que as pessoas elas focam muito nesse ato da vida, nesse processo que a vida tem. E quem consegue atravessar essas limitações, dessas três limitações básicas da vida, ele diz que vê mais o horizonte. Ele diz que quem vê essa base de só o alimento, só a vestimenta e uma moradia, ele fala o seguinte, que é como um avião, que antes de decolar, as pessoas só veem as limitações, os prédios, as árvores, entendeu? Então, quando esse avião decola, é como uma pessoa que começou a pensar positivo, sentir positivo, se emocionar positivo. É como um avião que decola e de cima vê um horizonte muito mais elevado. Não só agora de limitações de alimento, roupa ou uma moradia. E ele faz essa comparação para que nós possamos entender que a vida ela não é só o alimento, ela não é só a vestimenta, ela não é só a moradia que nós temos que buscar. Porque se nós buscarmos somente o alimento, a vestimenta e a moradia, nós vamos passar pela vida sem, vamos dizer assim, sem poder ajudar alguém que esteja mais necessitado ainda. O que ele quer dizer? Uma pessoa, quando ela muda de mentalidade, ela começa a ver oportunidades e ela começa a ver algo que ela não via quando está numa mente limitada. A mente limitada é aquela mente que vive preocupada, vive, vamos dizer assim, nem luta realmente para sair daquela situação, se conforma com aquela situação que está vivendo e não encontra uma maneira de sair para buscar algo maior. E eu achei muito interessante essa passagem, né, que ele comparou uma mente, vamos dizer, elevada
e uma mente limitada. Uma mente limitada só vê limitações, só vê problemas, só vê dificuldade, não vê solução. Uma mente que ela é elevada, ela começa a ver algo muito maior, muito grandioso. Então eu sigo um homem chamado Marco Trombeta, que ele fala que ele saiu de dentro de um túnel. Eu já vi muitos, eu sigo ele há 5 anos, e a mente dele, ele fala que quando ele estava lá dentro, ele só via limitações, só via necessidade, só via coisas que não via uma solução para sair de dentro daqueles túneis. Então eu, seguindo ele, ouço muitos conselhos dele e vejo que quando nós temos uma mente limitada, nós só conseguimos ver mesmo só dificuldade. Como aquele avião que ainda não decolou. Enquanto ele não decola, só dá para ver os prédios, só dá para ver as luzes do aeroporto, só dá para ver as colinas, só dá para ver as árvores. Mas quando ele decola, dá para ver tudo de cima. É como uma mente renovada, é como uma mente transformada. Não só a mente, né? Porque há muitos processos. Não é só a mente, não é só ter um pensamento positivo, é necessário ter emoções e sentimentos também que sejam compatíveis com o que você pensa e com o que você sente. É uma via de dupla mão. Assim como você pensa, assim você sente. Assim como você sente, assim como você pensa. Então Napoleão Hill foi e é ainda um mentor muito instruído sobre a mentalidade humana. Foi mais de 25 anos de estudo. Então quem estuda 25 anos sobre mentalidade tem muito a ensinar. Muitas das vezes a gente tem convicções que a gente não sabe nem de onde vem. E por isso que nós não avançamos, porque nós deixamos de buscar o conhecimento e aprender com quem realmente viveu passo a passo, deixou um legado para que a humanidade siga de uma forma diferente. E eu sou um grande estudioso, eu posso dizer que eu sou um estudioso de Napoleão Hill, que o que ele aprendeu sobre mentalidade, e olha que ele nasceu em 1904, entendeu? Ele nasceu lá onde a tecnologia sobre ciência, tecnologia sobre a neurociência, não tinha nada disso. Hoje os homens já são mais dotados, não desmerecendo ele já tem uma tecnologia mais avançada. Por quê? Porque a mente humana avançou. Mas Napoleão Hill foi pesquisando, entendeu? Conversando com os grandes homens daquela época para saber como as mentes deles funcionavam, como Thomas Edison, Henry Ford e muitos outros empresários. Carnegie, que foi o mentor dele, o primeiro mentor dele, falar sobre riqueza, sobre prosperidade, de como a mente humana funcionava. Então é isso aí. Se a gente não procurar entender como a nossa mente funciona e a nossa biologia funciona, nós vamos andar e dizer que é um destino. Vamos ter que viver aquilo ali, pronto. Até um certo tempo eu acreditava assim. E ainda tem muitas coisas que eu estou aprendendo que é necessário cada dia mais mudar e ter uma clareza mental para poder avançar e galgar patamares maiores. Para não viver somente uma vida limitada. Somente uma vida onde só o alimento, só a roupa e só a casa, tá tudo bem, entendeu? Tem um palestrante que eu não me lembro dele agora, o nome, americano também, que ele dizia assim que o conformismo não é a coragem que nos está nos faltando, é o conformismo que nós estamos, que nos prende naquilo que nós já conquistamos pouco. Então, esse ensinamento eu deixo para você meditar, você que gosta de ensinamento. Eu sei que são poucos que vão, nesse momento, ver esse vídeo, porque a mente humana também está sendo programada, vamos dizer assim, de uma forma tão forte para assistir um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, que um vídeo de 10 minutos, ninguém tem paciência mais de assistir. Mas eu acredito que ainda tem gente que quer aprender, que quer realmente saber o que acontece na sua vida. O que realmente a mente humana pode trazer como recompensa para aqueles que começam a dominar o seu próprio pensamento e a sua própria maneira de sentir, de agir, de pensar. Pense nisso.